Dia 24 de abril. Capítulos de hoje: Romanos 2, 1 Samuel 8 e 9. Romanos 2. Portanto, você que julga os outros é indesculpável, pois está condenando a si mesmo naquilo em que julga, visto que você que julga pratica as mesmas coisas. Sabemos que o juízo de Deus contra os que praticam tais coisas é conforme a verdade. Assim, quando você, um simples homem, os julga, mas pratica as mesmas coisas, pensa que escapará do juízo divino? Ou será que você despreza as riquezas da sua bondade, tolerância e paciência, não reconhecendo que a bondade de Deus o leva ao arrependimento? Contudo, por causa da sua teimosia e do seu coração obstinado, você está acumulando ira contra si mesmo, para o dia da ira de Deus, quando se revelará o seu justo julgamento. Deus retribuirá a cada um conforme o seu procedimento. Ele dará a vida eterna aos que, persistindo em fazer o bem, buscam glória, honra e imortalidade. Mas haverá ira e indignação para os que são egoístas, que rejeitam a verdade e seguem a injustiça. Haverá tribulação e angústia para todo ser humano que pratica o mal, primeiro para o judeu, depois para o grego. Mas glória, honra e paz para todo que pratica o bem, primeiro para o judeu e depois para o grego. Pois em Deus não há parcialidade. Todo aquele que pecar sem a lei também perecerá, e todo aquele que pecar sob a lei, pela lei será julgado. Porque não são os que ouvem a lei que são justos aos olhos de Deus, mas os que obedecem à lei, estes serão declarados justos. De fato, quando os gentios que não têm a lei praticam naturalmente o que ela ordena, tornam-se lei para si mesmos, embora não possuam a lei, pois mostram que as exigências da lei estão gravadas em seus corações. Disso dão testemunho também a consciência e os pensamentos deles, ora acusando-os, ora defendendo-os. Isso acontecerá no dia em que Deus julgar os segredos dos homens mediante Jesus Cristo, conforme o declara o Evangelho. Ora, você que leva o nome de judeu, apoia-se na lei e orgulha-se em Deus. Se você conhece a vontade de Deus e aprova o que é superior porque é instruído pela lei, se está convencido de que é guia dos cegos, luz para os que estão em trevas, instrutor dos insensatos, mestre de crianças, porque tem na lei a expressão do conhecimento e da verdade? Então você, que ensina os outros, não ensina a si mesmo por quê? Você que prega contra o furto, furta? Você que diz que não deve adulterar, adultera? Você que detesta ídolos, rouba-lhes os templos? Você que se orgulha na lei, desonra a Deus desobedecendo a lei? Como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vocês. A circuncisão tem valor se você obedece à lei, mas se você desobedece à lei, a circuncisão já se tornou incircuncisão. Se aqueles que não são circuncidados obedecem aos preceitos da lei, não serão eles considerados circuncidados? Aquele que não é circuncidado fisicamente, mas obedece à lei, condenará você, que tendo a lei escrita e a circuncisão, é transgressor da lei. Não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem é circuncisão, a que é meramente exterior e física. Não, é judeu quem o é interiormente, e circuncisão é a operada no coração pelo Espírito e não pela lei escrita. Para estes o louvor não provém de homens, mas de Deus. 1 Samuel 8. Quando Samuel ficou idoso, nomeou seus filhos para serem juízes sobre Israel. Joel, seu filho mais novo, e Abias, o segundo mais velho, julgavam em Berseba, mas não eram como seu pai. Eram gananciosos, aceitavam subornos e pervertiam a justiça. Por fim, as autoridades de Israel se reuniram em Ramá para discutir essa questão com Samuel. Eles disseram: "Olhe, o Senhor está idoso e os seus filhos não seguem o seu exemplo.
Escolha um rei para nos julgar, como ocorre com todas as outras nações. Samuel não gostou de que lhe tivessem pedido um rei e buscou a orientação do Senhor. O Senhor lhe respondeu: faça tudo o que eles pedem, pois é a mim que rejeitam e não a você. Eles me rejeitaram como seu rei. Desde que os tirei do Egito até hoje, eles têm me abandonado e seguido outros deuses. Agora tratam você da mesma forma. Faça o que eles pedem, mas advirta-os solenemente a respeito de como o rei os governará. Então Samuel transmitiu a advertência do Senhor ao povo que lhe pedia um rei. Disse ele: esse é o modo como o rei governará sobre vocês. Ele convocará seus filhos para servi-lo em seus carros de guerra e, como seus cavaleiros, os fará correr na frente dos carros dele. Colocará alguns como generais e capitães de seu exército, obrigará outros a arar seus campos e a fazer as colheitas, e forçará outros mais a fabricar armas e equipamentos para os carros de guerra. Tomará suas filhas e as obrigará a cozinhar, assar pães e fazer perfumes para ele. Tomará de vocês o melhor dos seus campos, vinhedos e olivais, e os dará aos servos dele. Tomará 1/10 da sua colheita de cereais e uvas para distribuir entre os seus oficiais e servos. Tomará seus escravos e escravas e o melhor do gado e dos jumentos para uso próprio. Exigirá 1/10 dos seus rebanhos e vocês se tornarão escravos dele. Quando esse dia chegar, lamentarão por causa desse rei que agora pedem, mas o Senhor não lhes dará ouvidos. Mas o povo se recusou a ouvir a advertência de Samuel. Mesmo assim, queremos um rei, disseram. Queremos ser como todas as nações ao nosso redor. O nosso rei nos julgará e nos conduzirá nas batalhas. Samuel repetiu para o Senhor aquilo que o povo havia dito. E o Senhor lhe respondeu: faça o que eles pedem e lhes dê um rei. Então Samuel ordenou aos israelitas que voltassem cada um para sua cidade. 1 Samuel 9. Havia um homem de alta posição chamado Quis, da tribo de Benjamim. Era filho de Abiel, filho de Zeror, filho de Becorat, filho de Afia, da tribo de Benjamim. O seu filho, Saul, era o jovem mais atraente de todo Israel. Era tão alto que os outros apenas chegavam a seus ombros. Certo dia, as jumentas de Quis se perderam e ele disse a Saul: leve um servo com você e vá procurar as jumentas. Então Saul e o seu servo percorreram toda a região montanhosa de Efraim, a terra de Salissa, a região de Saalim e toda a terra de Benjamim, mas não encontraram as jumentas em parte alguma. Por fim, chegaram à região de Zufi, e Saul disse ao servo: vamos voltar para casa. Eu não quero que o meu pai fique mais preocupado comigo do que com as jumentas. O seu servo, porém, disse: tenho uma ideia. Nessa cidade mora um homem de Deus. O povo daqui o respeita muito, pois tudo o que ele diz acontece. Vamos procurá-lo. Talvez ele possa dizer para onde devemos ir. Saul respondeu: está bem, vamos. Mas não temos nada a oferecer ao homem de Deus. Até a nossa comida acabou e não temos nada para lhe dar em troca. O servo disse: tenho comigo uma pequena quantia de prata. Pelo menos poderemos oferecer isso ao homem de Deus e ver o que acontece. Naquele tempo, em Israel, quando alguém queria receber uma mensagem de Deus, dizia: vamos perguntar ao vidente, pois os profetas de hoje eram chamados de videntes. Saul concordou: está bem, vamos. Então foram para a cidade onde morava o homem de Deus. Quando subiam a colina para chegar à cidade, encontraram algumas jovens descendo para buscar água. Então Saul e o servo lhes perguntaram: o vidente está aqui hoje? Elas responderam: sim, basta seguir em frente.
Mas é preciso correr, porque ele acabou de chegar à cidade para realizar um sacrifício no lugar de adoração. Quando entrarem na cidade, tentem encontrá-lo antes que ele suba para a refeição no alto da colina. O povo não começará a comer até que ele chegue para abençoar o sacrifício. Subam logo, pois é agora que poderão encontrá-lo. Então chegaram à cidade. E quando entravam pelos portões, Samuel vinha na direção deles, subindo para o lugar de adoração. No dia anterior à chegada de Saul, o Senhor tinha dito a Samuel: Amanhã, por volta desta hora, enviarei a você um homem da terra de Benjamim. Você o ungirá para ser líder do meu povo Israel. Ele os livrará dos filisteus, pois olhei para o meu povo com misericórdia e ouvi seu clamor. Quando Samuel viu Saul, o Senhor disse: Este é o homem de quem lhe falei. Ele governará o meu povo. Saul se aproximou de Samuel na entrada da cidade e perguntou: O Senhor pode me dizer onde fica a casa do profeta? Eu sou o profeta. Suba adiante de mim até o lugar de adoração. Ali comeremos juntos pela primeira vez. Eu lhe direi o que você quer saber e depois poderá seguir viagem. E não se preocupe com as jumentas que se perderam há 3 dias, pois foram encontradas. Eu lhe digo que as esperanças de Israel estão centradas em você e na sua família. Disse Samuel. Então Saul respondeu: Mas eu sou apenas da tribo de Benjamim, a menor das tribos de Israel, e a minha família é a mais insignificante de todas as famílias dessa tribo. Por que o Senhor fala comigo dessa maneira? Então Samuel levou Saul e o seu servo para uma sala de jantar e lhes deu o lugar de honra entre os convidados, cerca de 30 pessoas. Em seguida, Samuel pediu ao cozinheiro: Traga o pedaço de carne separado para o convidado de honra. O cozinheiro trouxe a coxa do sacrifício e a colocou diante de Saul. Coma, eu reservei este pedaço para você, desde que decidi convidar estes homens para a refeição, disse Samuel. E Saul comeu com Samuel naquele dia. Quando desceram do lugar de adoração e voltaram para a cidade, Samuel levou Saul ao terraço da casa e preparou uma cama para ele. Ao amanhecer do dia seguinte, Samuel chamou Saul novamente. Levante-se, é hora de seguir viagem, disse Samuel. Saul se aprontou e ele e Samuel saíram juntos. Quando chegaram à saída da cidade, Samuel disse a Saul que enviasse seu servo adiante. Depois que o servo partiu, Samuel disse: Fique aqui, pois recebi de Deus uma mensagem para você.